Nesse vídeo, nós vamos debater com o Dr. Valdemar Ramos a questão da depressão e quais as possibilidades de se conseguir benefícios previdenciários acerca dessa doença, como auxílio-doença, auxílio-acidente e até aposentadoria por invalidez. Doutor, a gente sabe que a depressão tem sido a doença da modernidade. Eu gostaria que o senhor tecesse aí algumas considerações para poder situar as pessoas acerca da possibilidade de uma pessoa depressiva, né, que é uma doença grave, a gente sabe hoje é comprovado que é uma doença grave, se afastar e receber auxílio-doença, auxílio-acidente, enfim, qualquer benefício previdenciário. A gente sabe que antigamente era uma luta, né, conseguir esses benefícios, o INSS sempre vinha negando, a justiça também muito relutante em admitir a depressão como uma doença. E hoje, o que acontece? Como que está essa situação? Perfeito, doutor. Antes até de adentrarmos na questão da concessão de benefício previdenciário, um benefício por incapacidade, cuja origem da incapacidade é a questão da depressão, doutor, a justiça como um todo, inclusive a justiça do trabalho, que é a área do doutor, tem reconhecido que o trabalhador acometido de depressão, em que essa depressão teve como consequência a prestação do seu serviço, gera o direito também de uma indenização por danos morais ou até materiais na Justiça do Trabalho. Então hoje está havendo uma evolução na Justiça do Trabalho em relação a essa questão da depressão, que muitos trabalhadores, pela pressão excessiva que é exercida sobre ele no seu ambiente de trabalho, acaba acarretando essas consequências maléficas. Em decorrência dessas consequências maléficas no seu trabalho, acarreta também uma incapacidade laboral que dá ensejo à concessão do benefício por incapacidade. São eles, como o doutor bem ponderou, o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez. Então, antes de eu tecer comentários sobre esses três benefícios, é importante a gente mencionar em relação à depressão. Por que a depressão gera o direito à concessão de um benefício por incapacidade do INSS? Na verdade, não é a depressão em si que gera o direito à concessão do benefício previdenciário, porque na Lei 8.213, principalmente no artigo 42, que trata da invalidez, o artigo 60 e seguintes, que trata do auxílio-doença, especifica que o motivo núcleo para que o benefício por incapacidade seja concedido é que a sequela de saúde que esse trabalhador tem, seja ela depressão ou qualquer outro problema de saúde, melhor dizendo, que esse trabalhador possua, deixa ele de forma permanente ou de forma temporária incapacitado ou impossibilitado dele voltar a exercer as suas atividades profissionais, ele voltar a trabalhar na empresa. Então, se for temporário, se ele estiver acometido de uma doença em que ele possa se recuperar e voltar ao seu trabalho sem nenhuma sequela, ele vai receber durante esse período que ele permaneceu incapaz o benefício de auxílio-doença. Agora, se essa incapacidade ela for permanente e deixar ele incapacitado para exercer qualquer atividade profissional, não ter condições de retorno ao seu trabalho ou qualquer outra atividade também, aí o benefício a ser concedido é a aposentadoria por invalidez. E por fim, o benefício de auxílio-acidente é quando ele consegue uma recuperação parcial, mas ele tem algumas sequelas que reduzem a sua condição de trabalho. Aí é concedido o benefício de auxílio-acidente. E a questão da depressão, doutor, se a depressão deixar esse trabalhador incapacitado para retornar ao seu trabalho, seja de forma permanente, seja de forma temporária, ou ter a redução parcial da sua condição de trabalho, esse trabalhador que esteja acometido de depressão, seja ela leve, média ou gravíssima, ele terá direito sim à concessão de um benefício previdenciário, porque tem que haver uma relação entre o problema da depressão que esse trabalhador está cometido, que esse segurado está cometido, e se essa depressão está gerando uma incapacidade laboral para ele voltar para o seu posto de trabalho. Como o doutor gosta bastante de exemplos, eu vou exemplificar aqui, por exemplo, o pessoal da aviação, quem trabalha operando ali as máquinas. Eu não lembro agora, se o doutor puder me ajudar, o pessoal que opera, conduz ali os aviões para não haver uma colisão, tem um nome para essa atividade profissional?
Operadores de voo, né? Operadores de voo, perfeito. Então, digamos que um operador de voo que tem uma responsabilidade muito grande ali sobre o seu trabalho, né? Porque um cálculo errado, uma orientação errada pode acarretar um acidente gravíssimo, de grandes proporções. Então, uma pessoa dessa que esteja acometida de uma depressão gravíssima, ela pode acarretar um acidente de proporções assim imensuráveis. E com isso, fica caracterizado que essa pessoa com depressão profunda não pode retornar ao seu trabalho, logo é devido ao benefício por incapacidade. Há pouco tempo a gente teve um caso no exterior de um piloto de avião, né, que tinha... Perfeito, um outro exemplo que tinha uma depressão gravíssima e estava trabalhando. Não era lei brasileira, mas se aplica às circunstâncias, exatamente, né? Isso demonstra o quanto que o INSS, como órgão previdenciário, deve ter cautela com relação a isso. Mas, doutor, eu tenho a seguinte curiosidade com relação ao tema. Me parece, mesmo não sendo a minha área de atuação, que o INSS ainda é um órgão previdenciário um pouco tímido em entender a depressão como uma doença incapacitante. Tem-se havido muitos indeferimentos? Como que é a questão administrativa? Como que o INSS enxerga essa doença administrativamente? Perfeito, doutor. O que acontece, na verdade, é que o INSS, em relação à depressão como um reconhecimento de uma doença incapacitante, de uma maneira geral, a Previdência Social ela tem uma questão política envolvida, o que não deveria ocorrer. Essa questão política ela reflete na concessão dos benefícios. Então, por exemplo, nós estamos passando por uma grande crise econômica. Então, a orientação dos governantes, principalmente para os seus órgãos e autarquias, que principalmente o INSS que concede benefícios previdenciários, isso tem uma repercussão direta no orçamento da União. Geralmente a orientação em momento de crise é de que seja cortado alguns gastos, e esses gastos são cortados justamente na área previdenciária. Como que é feito esse ajuste de gastos? Diminuindo a concessão de alguns benefícios, como por exemplo os benefícios por incapacidade. Então a depressão, que ela já era uma doença incapacitante de difícil reconhecimento por parte dos peritos do INSS, nesses momentos de crise fica ainda mais difícil, fica mais complicado uma concessão administrativa de um auxílio-doença, auxílio-acidente ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez na via administrativa, indo diretamente no INSS. Então, a possibilidade maior que esses trabalhadores acometidos de depressão têm de obter o benefício previdenciário é através do Poder Judiciário, ingressando com uma ação judicial. É necessário esclarecer que primeiramente tem que ser realizado o requerimento do benefício por incapacidade no INSS. Somente após o momento de haver uma negativa desse pedido de benefício é que abre-se a possibilidade desse trabalhador buscar o Poder Judiciário através de um advogado, ingressando com uma ação e pleitear a concessão desse benefício, onde ele vai ser submetido por uma perícia judicial que normalmente faz uma análise mais criteriosa em relação à incapacidade laboral dessa pessoa com depressão, e as possibilidades elas aumentam quando esse trabalhador busca a concessão desse benefício no Poder Judiciário, desde que evidentemente ele tenha ali os elementos necessários para que o benefício seja concedido. Perfeito, doutor. A minha outra pergunta seria o próximo passo do Poder Judiciário, mas o senhor, de forma brilhante, já nos elucidou. Então, doutor, eu te agradeço. Eu acho que o tema ele é realmente importante, como o senhor bem salientou. Infelizmente, nós temos muitas pessoas nessa situação de depressão em que estão tendo benefícios negados. Então, o assunto ganha notória importância e a gente informa para quem estiver assistindo esse vídeo que qualquer dúvida, qualquer auxílio que a gente possa dar, é só deixar a dúvida embaixo, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Doutor, eu abro para o senhor, se quiser fazer alguma consideração, e desde já te agradeço pelas suas explicações. Perfeito, doutor. Agradeço também a oportunidade aqui dessa conversa, né? Mais uma conversa sobre sistemas da área previdenciária e trabalhista, mas a minha orientação final é que a pessoa que esteja nessa situação, que
que busque pelos seus direitos, que lute pela concessão do seu benefício, e é essencial que providencie laudos atualizados, documentos atualizados, prontuários médicos, receituários, para que esses documentos eles sejam interessantes e importantes na hora dessa pessoa ser analisada por um perito médico, seja do INSS ou seja do Poder Judiciário, para ter a concessão do seu benefício. Então, eu agradeço você que acompanhou o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima.